Dizem que ela contém o poder de Deus, que foi criado para proteger os segredos mais sagrados do universo. Mas é-se, além de um símbolo divino, ela por algo ainda mais misterioso, algo que vai além da compreensão espiritual e toca a própria essência do poder cósmico. Imagine por um momento que a Arca da Aliança não seja apenas uma simples caixa, mas um instrumento de tecnologia divina perdida, capaz de conectar o mundo físico ao espiritual, de canalizar forças além do nosso entendimento. Acredito que ela foi escondida, destruída ou perdida por razões que vão muito além da fé religiosa. Mas o que realmente sabemos sobre ela? O que está sendo oculto? Hoje, vamos mergulhar nesse enigma, explorar o que está por trás da Arca, da Aliança e tentar revelar uma verdade mais profunda. Uma verdade que pode mudar tudo o que sabemos sobre o antigo e o poder que os seres humanos eram capazes de acessar. Prepare-se para uma jornada onde esoterismo, história e filosofia se entrelaçam e onde cada pista nos leva mais perto de desvendar o segredo por trás da Arca. O que ela realmente representa e por que ela ficou escondida por tanto tempo. Não é apenas uma questão de fé, é uma questão de poder oculto, conhecimento perdido e uma conexão com algo muito maior. Agora, feche os olhos por um momento e imagine-se diante dessa relíquia mística. O que você sentiria? O que seria possível fazer com esse poder? Não apenas como um símbolo de fé, mas como uma chave para o desconhecido. Vamos juntos descobrir a verdadeira função da Arca da Aliança. A Arca da Aliança, como está descrita nas Escrituras Sagradas, era o receptáculo onde estavam guardados os mandamentos de Deus, as tábuas de pedra dadas a Moisés no Monte Sinai. Para muitos, isso é o suficiente, um símbolo da aliança entre Deus e o povo de Israel. Mas como podemos explicar a extraordinária descrição de seu poder? Um poder que pudesse abalar montanhas e destruir tropas. Um poder que, ao ser tocado, dizia-se capaz de eliminar qualquer ser humano num raio de proximidade. Por séculos, estudiosos, arqueólogos e teólogos têm se debruçado sobre os mistérios da Arca. Alguns acreditam que ela foi meramente um artefato sagrado, um objeto de culto. Outros sugerem que ela poderia ser algo bem mais avançado do que imaginamos. Uma tecnologia divina, um dispositivo capaz de canalizar forças cósmicas, uma verdadeira máquina espiritual. Ao longo da história, várias civilizações antigas passaram a ter domínio sobre essas tecnologias perdidas, especialmente aquelas que possuíam uma compreensão avançada da geometria sagrada, dos ciclos cósmicos e das energias que conectam o mundo material ao espiritual. O Egito, a Mesopotâmia, a Índia e até a Grécia Antiga estavam profundamente imersos nesse conhecimento. Mas por que esse conhecimento foi perdido? O que aconteceu com os antigos guardiões dessas chaves? E por que, com o tempo, as histórias sobre a Arca se tornaram mais lendas e menos fatos concretos? Ao longo do tempo, algumas civilizações guardaram o segredo de certas tecnologias místicas, como o fogo sagrado de Héstia, o cálice santo ou a própria Arca da Aliança. Esses artigos foram mais para dispositivos de poder do que para simples objetos religiosos. O que precisamos entender é que no passado, a ciência e a espiritualidade não eram vistas como opostas, mas como duas faces de uma mesma moeda, unidas no entendimento de que a matéria e o espírito estão interligados. E talvez, neste contexto, a Arca tenha sido mais do que um símbolo de fé. Ela poderia ser o centro de um vasto conhecimento escondido, guardado em segredo pelas antigas ordens iniciadas e pelas elites espirituais. Quem, então, controla a Arca, controlaria o poder da própria criação. Esse tipo de poder, tão vasto e incompreensível,
era sem dúvida considerado perigoso demais para ser deixado nas mãos de qualquer um. Mas, por que esconder o que poderia comprovadamente transformar a humanidade? Talvez o poder da arca fosse tão grande que, em mãos erradas, pudesse levar a um cataclismo global. Ou talvez seja uma questão de que as forças por trás da arca eram mais do que o humano poderia compreender. O mundo antigo estava ciente das forças cósmicas que regem o universo e acreditava que certas tecnologias espirituais não poderiam ser usadas sem as devidas prevenidas. Isso explicaria o destino misterioso da Arca da Aliança e o segredo por trás de seu desaparecimento. O que é sabido, e talvez de maior importância, é que a Arca não era apenas um símbolo de aliança divina. Ela era um portal de energias poderosas, um elo entre o humano e o divino. Um que, se descoberto de forma inconveniente, poderia desencadear consequências cósmicas que ultrapassariam qualquer tentativa de explicação lógica. A verdadeira questão é: será que a Arca da Aliança não foi apenas uma caixa ou um simples objeto sagrado? Ou ela representava algo mais profundo, talvez uma tecnologia capaz de manipular a própria realidade? Vamos agora explorar as explicações mais profundas por trás do que a Arca realmente poderia ser. Para começar a entender o enigma da Arca da Aliança, precisamos olhar para os detalhes que muitas vezes são ignorados nas interpretações tradicionais. De acordo com a Bíblia, a arca foi feita de madeira de acácia e revestida de ouro puro, com um capô de ouro chamado propiciatório. Em cada extremidade desse capô havia figuras de querubins, suas as sequências sobre a arca. Mas o que isso realmente significa, além de uma representação religiosa? O ouro, como muitos sabem, tem propriedades que o tornam extremamente valioso, mas também um excelente condutor de eletricidade e energia. A madeira de acácia, por sua vez, é uma madeira resistente e durável, conhecida por seu uso em construções sagradas. A combinação desses materiais pode não ser meramente simbólica. Ela pode ter sido projetada para canalizar e amplificar energias específicas. E o propiciatório, esse capô dourado, é descrito como um lugar onde Deus se manifestava diretamente. Mas a palavra propiciatório tem outro significado, algo que atrai ou canaliza a energia divina. Seria este um ponto de convergência para uma força cósmica, talvez não totalmente diferente de um gerador espiritual, uma máquina que canalizava energias de uma dimensão superior para o nosso mundo? Dentro da arca, concluído, estavam as tábuas de Moisés, mas também outros artistas, como o maná e a vara de Arão. Esses objetos podem ser vistos como símbolos de sabedoria e poder espiritual, mas também representarão alguma forma de tecnologia espiritual? Se tomarmos por base o conhecimento dos antigos, que viam a energia como uma força fluida e manipulável, a arca poderia ser um dispositivo de amplificação dessa energia. A descrição do poder da arca é igualmente revelada. Quando os israelitas carregavam para a batalha, dizia-se que ela levava a vitória, e quando era tocada de forma indevida, causava morte instantânea. O que nos leva a questionar: se a arca realmente possuía tal poder destrutivo, que tipo de tecnologia antiga ela poderia representar? Seria uma máquina capaz de manipular o campo energético ao redor das pessoas, ativando frequências ou forças que, em mãos erradas, poderiam ser devastadoras? Há também a questão das dimensões e do formato da arca. Sabemos que ela não era apenas um objeto qualquer, mas uma obra meticulosamente projetada para cumprir um propósito específico. As proporções de sua construção, de acordo com as instruções de Moisés, parecem seguir uma lógica que remete à geometria sagrada.
um sistema de padrões e proporções que atravessa muitas culturas antigas e que, alegadamente, possui o poder de sintonizar a realidade com frequências cósmicas. Tudo isso sugere que a Arca da Aliança não era uma simples caixa sagrada, mas sim um dispositivo cuja verdadeira função está além da nossa percepção comum de um artesão religioso. Para entender sua verdadeira natureza, precisamos olhar para a ideia de que ela era um catalisador de energia, ou talvez um portal para outras dimensões de realidade, acessível apenas através da preparação espiritual necessária. Agora, se olharmos com atenção para as civilizações antigas e suas práticas, veremos que muitas delas possuíam objetos ou símbolos semelhantes a essa arca. O que parece ser uma coincidência nas culturas pode, na verdade, ser um eco de um conhecimento muito mais antigo e profundo, que foi compartilhado em um tempo que antecede as religiões como as conhecidas hoje. A Arca da Aliança pode ser uma chave para desbloquear uma realidade muito além da história convencional. A verdadeira pergunta, no entanto, é: se a Arca é de fato uma tecnologia esquecida, quem a criou? E mais importante ainda, quem impediu que ela fosse utilizada? Ao aprofundarmos mais na questão da Arca da Aliança como uma tecnologia divina possível, é crucial entender como seu impacto transcende a simples fé religiosa ou mitologia. Alguns acreditam que a Arca é um exemplo de uma máquina espiritual, um dispositivo feito para canalizar energias invisíveis e manipular as maneiras que seriam inacessíveis a simples mortais. Para muitos, esse poder seria associado a uma compreensão profunda da física e da espiritualidade, algo que as civilizações antigas possuíam, mas que foi ocultado para evitar o uso impróprio dessa tecnologia. Há uma analogia que pode nos ajudar a visualizar isso. Pense na Arca como uma espécie de condutor de energia cósmica, semelhante a como uma ímã pode atrair metais ou como um gerador pode transformar energia. Nesse caso, a Arca seria capaz de canalizar uma energia cósmica ou espiritual, ligada diretamente à ordem universal, e amplificá-la até o ponto de criar manifestações tangíveis no mundo físico. Isso nos leva à segunda questão fundamental. O que exatamente a Arca poderia ter representado? A presença das tábuas da lei e outros artefatos dentro dela sugere que, além de seu valor espiritual, a Arca também poderia ser um armazém de sabedoria ancestral, um meio de manter vivos certos conhecimentos proibidos ou de uma natureza cósmica. Não era apenas uma caixa física, era o recipiente de um poder superior, acessível apenas através de rituais sagrados e de um profundo entendimento esotérico. Entretanto, a ideia de que a Arca possa ser uma tecnologia se perde muitas vezes no misticismo popular, que distorce seu significado. A Arca não deve ser vista apenas como um artista mágico, mas como uma ferramenta com princípios operacionais baseados em leis universais. O seu poder destruidor, ao ser tocado indevidamente, por exemplo, não seria algo puramente divino, mas algo mais físico e energético. É como se a Arca estivesse ligada a um campo de energia cósmica, cujo impacto não se limita ao plano espiritual, mas relacionado diretamente à realidade material. A questão dos querubins que adornam o capô da Arca também tem uma importância simbólica fundamental. Na tradição esotérica, os querubins não são apenas anjos protetores, mas representam forças cósmicas que equilibram as energias do universo. Eles são muitas vezes vistos como guardiões de portais interdimensionais, seres que regulam o fluxo de energia entre o plano físico e outros planos de existência. Sua presença na Arca poderia sugerir que a Arca era, de fato, um portal ou um dispositivo capaz de conectar diferentes dimensões, abrindo um canal direto para o cosmos.
Um ponto essencial é que a função da Arca da Aliança não estava apenas em sua estrutura física, mas em sua relação com o espaço e o tempo. A Arca poderia estar alinhada com forças cósmicas, como o campo magnético da Terra ou padrões geométricos universais, operando como uma chave capaz de acessar outras realidades ou modificar o fluxo do tempo. A destruição de cidades inteiras por sua mera presença pode ser entendida como uma manipulação dessas energias, de forma a alterar a realidade, muito além do que a fé religiosa ou o mito poderia sugerir. Agora, considere a possibilidade de que este conhecimento tenha sido perdido ao longo do tempo, não porque fosse invencível ou intransponível, mas porque ele foi escondido para evitar que caísse em mãos erradas. Se a Arca de fato fosse uma tecnologia capaz de alterar a realidade de formas que não podemos compreender completamente, é compreensível que ela fosse mantida em segredo, numa era em que a humanidade ainda não compreende os fundamentos mais profundos do universo. Tal poder nas mãos erradas poderia resultar em cataclismos ou em um desequilíbrio irreparável. Portanto, a questão mais urgente agora não é simplesmente entender a Arca como um artefato sagrado, mas como um objeto cujo verdadeiro poder foi cuidadosamente guardado e ocultado ao longo da história. Este poder não está apenas em sua capacidade de curar ou destruir, mas na manipulação direta das forças que moldam a própria realidade. E a verdade que tem sido esquecida ou distorcida é que a Arca da Aliança poderia muito bem ser uma tecnologia ancestral, cuja funcionalidade transcende o tempo, o espaço e as limitações humanas. Agora, o grande mistério que ainda nos desafia é: será que estaremos preparados para compreender e, eventualmente, recuperar tal poder? Ou será que, como nossos ancestrais, continuaremos a ignorar ou temer o potencial dessa antiga tecnologia divina? Agora que exploramos a natureza profunda e misteriosa da Arca da Aliança, podemos refletir sobre como essa sabedoria e poder oculto podem se aplicar ao nosso mundo moderno. Não estamos lidando com um simples artefato perdido. Estamos explorando um princípio universal que ainda reverbera nas práticas espirituais e esotéricas de hoje. Embora a Arca possa estar oculta, o conhecimento sobre como trabalhar com energias cósmicas e divinas não está completamente afastado. Ele ainda está disponível, não na forma de um objeto físico, mas em práticas que podemos adotar em nossa vida diária. O primeiro passo para acessar esse poder é a compreensão e a harmonização com as energias universais. Muitos praticantes de esoterismo e alquimia acreditam que, para manipular a energia cósmica da mesma maneira que a Arca, é necessário um trabalho profundo de alinhamento interno. Meditações diárias e práticas de concentração podem ajudar a expandir a consciência e tornar o indivíduo mais receptivo a essas energias sutis. Isso não é diferente de como a Arca foi descrita como um canal para o divino, um meio através do qual energias superiores podem ser acessadas, desde que uma pessoa esteja preparada para recebê-las. Você pode começar sua jornada criando um espaço sagrado, onde você pode se conectar com essas forças. No passado, os templos e locais sagrados foram construídos com a intenção de captar e amplificar energias cósmicas. Hoje, você pode criar seu próprio espaço de alinhamento, utilizando cristais, símbolos de geometria sagrada ou até mesmo incensos e velas que ativam diferentes frequências de energia. A chave é a intenção e o foco. Esses elementos agem como amplificadores de sua própria energia, permitindo que você se conecte com forças universais e compreenda seu fluxo. Outro aspecto importante da Arca da Aliança era a proteção que ela oferecia.
Se você considera a arca como uma tecnologia espiritual, pode então adotar práticas de proteção energética. Muitas tradições esotéricas ensinam rituais de proteção para manter o campo energético do exercício limpo e seguro, afastando influências externas negativas. Isso pode ser feito com orações, símbolos protetores ou meditações que criam uma barreira energética ao seu redor, protegendo-o das forças que não servem ao seu bem maior. No entanto, como a arca também tem capacidade de destruição, é essencial abordar esse poder com respeito e cautela. Ao tentar se conectar com energias superiores, você deve estar consciente do seu próprio estado interior. A arca foi descrita como um poder que poderia matar aqueles que a tocassem de maneira imprópria. Isso simboliza a necessidade de uma pureza interna para acessar forças divinas. O autoconhecimento e o autocuidado, portanto, são essenciais para garantir que você não seja consumido pela intensidade das energias que busca manipular. A limpeza emocional, mental e espiritual, por meio de práticas como a meditação profunda ou o jejum, pode ajudar a preparar o corpo e a mente para trabalhar com essas forças. Por fim, lembre-se de que a arca não era apenas um objeto de poder, mas também um portal. Ela representava a conexão direta entre o mundo físico e o espiritual. Em termos práticos, isso pode ser interpretado como um convite para ampliar sua percepção da realidade e buscar uma maior sintonia com os planos espirituais. Em vez de tentar forçar um entendimento intelectual sobre o que a arca era, procure abrir sua mente e coração para as possibilidades de outras dimensões de existência. Isso pode ser feito por meio de práticas como o sonho lúcido, a meditação transcendental ou até mesmo a exploração de estados alterados de consciência. Ao expandir suas percepções, você se tornará mais sintonizado com o que está além da superfície da realidade cotidiana. Este é um caminho de descoberta e transformação, onde cada passo em direção ao conhecimento e ao poder oculto da arca pode abrir novas portas para a compreensão de si mesmo e do cosmos. Mas lembre-se, como qualquer poder de grande magnitude, a responsabilidade de sua utilização é imensa. Só aqueles com coração puro, mente aberta e espírito disposto à verdade serão capazes de desbloquear as energias que a arca representa. O conhecimento da arca está ao alcance de todos, mas ele exige paciência, dedicação e disposição para encarar os mistérios do universo sem medo. Agora, convença você a explorar esses caminhos e permitir que a sabedoria da arca se revele em sua vida, não apenas como uma antiga relíquia, mas como uma chave que abre as portas para um entendimento mais profundo do poder divino e do universo ao seu redor. À medida que exploramos o enigma da Arca da Aliança, uma coisa se torna clara. Ela não é apenas um artefato perdido da antiguidade, mas um símbolo de um conhecimento profundo que foi por algum motivo ocultado ao longo dos séculos. A Arca representa mais do que uma conexão simples com o divino. Ela é uma expressão do poder cósmico que transcende o espaço e o tempo, e sua verdadeira natureza está ligada a leis universais que ainda não compreendemos por completo. Através dos mitos, dos textos sagrados e das tradições esotéricas, vemos que a arca não era apenas um objeto de culto, mas um dispositivo espiritual e energético, capaz de manipular as forças cósmicas e de alterar a realidade em níveis profundos. Ela é uma metáfora do potencial humano de se conectar com o divino e de acessar fontes de energia além da nossa percepção ordinária. Talvez o que foi perdido ao longo do tempo não tenha sido o objeto físico, mas a compreensão de como a energia universal pode ser manipulada e como, ao se alinhar com essas forças, podemos transcender as limitações humanas.
O segredo da arca, no fundo, reside na harmonização entre o mundo físico e o espiritual, entre a sabedoria antiga e o conhecimento contemporâneo. Se conseguirmos despertar essa antiga sabedoria dentro de nós, poderemos talvez acessar um poder que vai além da imaginação. Um poder capaz de transformar nossas vidas e de nos conectar com dimensões de existência ainda não reveladas. Mas como com qualquer grande poder, a responsabilidade é imensa. Será que estamos prontos para compreender e lidar com esse conhecimento? Ou o medo e a ignorância continuarão a manter a arca e com ela a verdadeira sabedoria escondida em algum lugar distante e inacessível? Agora eu deixo a pergunta com você. O que você faria se tivesse acesso a um poder como o da arca? Como usaria esse conhecimento para moldar sua realidade e expandir sua consciência? A resposta talvez seja a chave para desbloquear o próximo nível da nossa evolução espiritual.